Então, quando a gente pensa aqui em termos de um estado de estresse, o nosso estado mental num estado de estresse, como que a mente funciona quando a gente está estressado? Os nossos sentidos ficam extremamente alertas, então a gente está atento a tudo que está acontecendo, a gente fica mais disperso, o pensamento ele fica num nível mais acelerado, mais agitado, e como a gente demonstra bastante aí ao longo da formação, o estresse ele não é ruim. O problema é o estresse crônico, é quando a gente vive esse estado o tempo inteiro. Se você eventualmente, uma vez por semana, 2 vezes por semana, se entrar num estado de estresse para resolver uma situação ali, ok, isso aí é normal, o ser humano sempre agiu com isso. Agora, se você manter a semana inteira nesse estado de alerta, você vai criar um burnout, assim, você vai criar um desgaste que você não vai aguentar, uma hora você vai se desgastar emocionalmente, porque pensa que você tem que ficar alerta o tempo inteiro. Então, você está com os sentidos o tempo inteiro, pensamento acelerado, tá? Isso é o estresse. Essas são 2 características do estresse. O que faz o processo meditativo? É justamente o contrário. A gente vai desligar os sentidos, né? Dentro do yoga existe um termo técnico para isso chamado pratyahara, mas vamos pensar em abstração dos sentidos, em reduzir a influência dos sentidos e da memória, e a gente vai reduzir o fluxo dos pensamentos. A gente não vai conseguir parar totalmente, mas a gente não vai ficar pensando uma coisa atrás da outra, uma hora. Não, a gente fica num ponto só, único. Então, a gente está trabalhando justamente o oposto do que é um estado de estresse. A gente está fazendo um contraponto com o estresse, e isso vai fazendo com que a nossa mente ela não se mantenha num estado de estresse constante, com que ela tenha uma quebra, para que a gente dê um reboost, um recomeço para começar o nosso cérebro funcionar novamente e começar a funcionar bem. Então, entenda que o que faz mal para a nossa saúde em termos de estresse? A continuidade, você não parar com aquilo. Se você tem momentos que você consegue quebrar aquele estresse, voltar ao estado normal, para, digamos assim, depois se estressar de novo, isso vai dando esses breaks ali para a sua saúde e para o seu corpo se regenerar. E isso tudo que eu estou falando são as coisas que a gente pode realmente evidenciar, que a gente pode comprovar, que a gente pode dizer e saber que a gente está dizendo uma coisa verdadeira aqui, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar nessa proposta de trazer foco atencional aqui e também ter um momento ali para a gente dar um descanso para o nosso cérebro e para a nossa mente. Bom, como é uma prática didática, a gente tem que pensar um pouco aí em como estruturar a aula, né? Em como montar essa aula aí para um grupo de meditação. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar nas atividades que são mais tranquilizantes dentro da prática. Então, você vai priorizar as técnicas que são mais de quietude mesmo, né? Então, por exemplo, na questão dos respiratórios, ao invés de trabalhar muito com respiração acelerada, você vai trabalhar com respirações mais tranquilizantes. Ao invés de trabalhar muito vinyasa, muito movimento das posturas, você vai trabalhar mais com posturas de estabilidade, com mais permanência. Então, você vai buscar nessas aulas que você vai fazer de meditação aquilo que reduz a agitação, que reduz o movimento. Você pode, eventualmente, fazer uma aula, por exemplo, muito dinâmica de asana, por exemplo, fazer saudação ao sol muito rápido, muito rápido, muito rápido, mesmo numa proposta de meditação. Muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, e aí depois parar e fazer os alunos perceberem um contraste. Olha como a gente estava agitado, olha como a gente está agora. Percebeu esse contraste? Ok, isso como uma exceção ou eventualmente sim, mas dentro de uma proposta, se você tem um grupo de meditação que você está acompanhando a longo prazo, isso vai ser a exceção. A regra vai ser a permanência. Da mesma forma, a respiração. Você pode eventualmente fazer um Bhastrika ali e mostrar justamente esse contraste, que isso é algo que é muito interessante para a percepção, a gente trabalhar com os contrastes. Então, você acelera muito a respiração, depois você para e faz uma respiração bem tranquila. Contraste. É interessante fazer, mas daí todas as aulas você vai botando Bhastrika, não faz muito sentido. Faz muito mais sentido todas as aulas você fazer uma respiração tranquilizante, uma respiração mais lenta, tá? Da mesma forma, a meditação. Você pode fazer uma meditação dinâmica, você pode fazer meditação caminhando, dançando, ok. Mas no dia a dia, né, na aula regular, você vai fazer mais meditações com um foco único.